uns aos outros para que o corpo não sofra detrimento. Ele termina no verso 27 dizendo: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém, amados? Então, inicialmente eu queria trazer essa pequena introdução para esse texto da carta de Paulo aos Coríntios, e eu gostaria de compartilhar com vocês, nesses dias que nós estamos passando, que a questão da unidade da igreja e da diversidade, ela se manifesta muito em tempos de provação. Dessa pandemia, nós temos que sair mais fortes como igreja e não enfraquecidos. Eu falo no sentido coletivo, mas falo também no sentido individual. Nós temos que sair, passar por essa prova com louvores e não com censura da parte de Deus. Então, por que eu digo isso para os irmãos? Porque temos que estar unidos, temos que estar assistindo uns aos outros nas nossas necessidades, nesses tempos difíceis. Eu agradeço a Deus e louvo ao Senhor por nossa igreja, pelo cuidado que nós temos tido uns com os outros, mas podemos melhorar, queridos. Podemos agir com amor, com compaixão, com longanimidade, uns para com os outros, nesses dias em que nós estamos enfrentando, porque somos membros uns dos outros, e a palavra de Deus vai dizer que nós temos que cuidar como membros uns dos outros para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Paulo, aos Romanos, no capítulo 12, versos 4 e 5, ele nos diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Veja que palavra maravilhosa. Os membros não exercem todos a mesma função. Há dons diferentes, há ministérios diferentes dentro do corpo. Nós trabalhamos com o mesmo propósito: honrar a Deus, servir uns aos outros. E assim o corpo vai ter um bom funcionamento. Vai, no exercício do amor e dos dons, o corpo vai estar funcionando saudável. E ainda aqui no verso 5 dessa carta de Paulo aos Romanos, ele diz: cada membro está ligado a todos os outros. Nós não podemos ser membros independentes uns dos outros. Tem que haver uma dependência. Quando você observa as ovelhas, por exemplo, que é o animal a quem mais somos comparados, vocês percebem na natureza da ovelha, ela não é de ficar desgarrada. Eles têm um senso de coletividade, de estarem sempre juntos, porque a ovelha é muito desprotegida. Ela é muito suscetível a ataques de animais. Então, a força da ovelha está no grupo. Então, nós temos, como somos comparados a ovelhas, temos esse mesmo instinto da ovelha, de estarmos sempre juntos. Cada membro está ligado a todos os outros. Não podemos querer servir a Deus estando desligado dos demais membros. Na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 16, Paulo diz: dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então aqui Paulo novamente volta a enfatizar: quando o corpo está ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, ele vai crescer, ele vai ser edificado em amor. E aqui mostra que cada parte, cada membro realiza a sua função. Eu tenho a minha função no corpo, você tem a sua. Então juntos nós estamos crescendo e nos edificando a nós mesmos. Glórias sejam dadas ao Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25, diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, observemos aqui, o escritor aos Hebreus, não sabemos quem seja aquele que escreveu essa carta. Há algumas especulações que seja o apóstolo Paulo, mas ele diz assim: consideremos uns
uns aos outros, que haja consideração, para que sejamos incentivados ao amor e às boas obras. E aqui ele fala, não deixemos de reunir-nos como igreja. Paulo sabe, ou o escritor aos Hebreus sabe, que é muito importante estarmos reunidos como igreja, não apenas para cumprir um ritual religioso, mas para nos ajudarmos mutuamente. Havia já o costume de alguns de não participarem da comunhão com os irmãos, de quererem ser seguidores de Cristo sem participarem da comunhão com os demais. Mas ele exorta aqui a que os irmãos procurassem encorajar uns aos outros naqueles dias em que a igreja estava sendo perseguida. E nos dias em que estamos passando, essa comunhão vai fazer com que venhamos a encorajar uns aos outros para não desistirmos, não fraquejarmos, crermos que Deus tem a direção de nossas vidas, que Deus estará sempre no comando. Eu faço uma comparação do que o escritor aos Hebreus está aqui procurando mostrar para os irmãos. Quando olhamos para a natureza, se você separar um ramo de um galho da árvore, separá-lo da árvore, a tendência desse ramo é se tornar um graveto e se secar e morrer, porque ele precisa estar agregado com a planta, com a árvore. E outra comparação que eu gosto de fazer é com relação às brasas que estão sendo queimadas, acesas na fogueira. Se você separar uma brasa, ela vai se apagar. Então aqui nós vemos na própria natureza um ensinamento para nós. Nós não devemos nos afastar, louvado seja o nome do Senhor, dos demais membros, mas pelo contrário, estarmos juntos para ajudarmos uns aos outros. Louvado seja Deus. Paulo ainda diz na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então que nessa comunhão, nessa unidade entre os irmãos, mesmo que as funções sejam diferentes, ou mesmo que às vezes as nossas naturezas não sejam iguais, em termos de personalidade, mas, amados, aqui Paulo nos exorta a sermos bondosos e compassivos, pacientes uns com os outros, perdoando-se mutuamente. Então, queridos, se há diferenças, vamos colocá-las de lado e vamos nos perdoar para que como igreja estejamos sempre unidos e ajudando uns aos outros. O apóstolo João na primeira carta ele fala no capítulo 1, versos 6 e 7, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, amados, vejam o que é que a comunhão promove. Quando estamos andando na luz, vamos ter comunhão não somente com Deus, mas vamos ter comunhão com os nossos irmãos. E se tivermos comunhão com os nossos irmãos, o sangue de Jesus Cristo irá nos purificar de todo pecado que for cometido. Então, queremos o perdão de Deus? Então, amados, estejamos dispostos a perdoar, estejamos dispostos a andar na luz do Senhor, para que a luz do Senhor se manifeste em nossas vidas. Queridos, agora vamos meditar em Romanos capítulo 12, verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então é interessante, o apóstolo agora na carta aos Romanos, ele faz essa observação: dediquem-se uns aos outros. Aquela máxima de Jesus que ele deixou para os seus discípulos, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nós temos que tomar como nossa essa palavra de Jesus. Nós estamos no corpo, não é para ser servidos, é para servir. Então, vamos preferir em honra uns aos outros. Não vamos destacar apenas os grandes, mas vamos também mostrar a importância que os pequenos têm dentro do corpo. Nós lemos no início aqui da nossa meditação
que aqueles que parecem ser menos honrosos, eles são necessários. Então Deus vai usar os grandes no seu reino para tocar os nossos corações com a sua palavra. Mas Deus também muitas vezes vai usar os pequenos para nos ajudar na nossa caminhada. Então vamos nos dedicar. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, ele diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Amados, só vai conseguir amar sinceramente, de coração, quem passou pela purificação em suas vidas, pela obediência à verdade. Se você verdadeiramente teve um encontro com Jesus, recebeu o renovo do Espírito Santo de Deus, você vai conseguir amar os irmãos, não pela sua capacidade apenas, pelo seu desejo, mas você vai conseguir amar porque o Espírito Santo vai estar se movendo na sua vida, no seu coração. Você vai conseguir perdoar, você vai conseguir conviver, você vai conseguir respeitar os seus irmãos na medida em que você andar na luz e o Espírito Santo de Deus se manifestar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Encerrando aqui a meditação nesta noite e agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está nos concedendo, eu quero deixar para vocês uma metáfora que foi criada por um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. Ele viveu entre o ano de 1788 e 1860, considerado um grande filósofo. E para ilustrar o problema da convivência humana, ele proferiu uma metáfora intitulada O Dilema dos Porcos Espinhos. Interessante, que eu queria compartilhar com vocês. Esse filósofo, ele foi inspirado durante uma escalada ocorrida quando ele tinha 16 anos, numa montanha da Silésia, que era uma região que atualmente faz parte da Polônia. Essa jornada levou 2 dias. Arthur pernoitou com seu guia em uma cabana construída em um planalto intermediário, no sopé do cume mais alto da montanha. Ao chegarem ali, naquele ponto máximo da montanha, eles foram se abrigar numa cabana que estava cheia de pastores de ovelhas embriagados, com um cheiro insuportável. Mas a necessidade os levou a se unirem para enfrentarem aquele frio e o medo que tomava conta de seus corações. Observem que foi através dessa experiência que ele foi inspirado a trazer uma metáfora da necessidade de convivermos com as pessoas mesmo com as diferenças. Então, ele profere a metáfora da seguinte maneira: um número de porcos espinhos se amontoaram buscando o calor em um dia frio de inverno, mas quando começaram a se machucar com seus espinhos, foram obrigados a se afastarem. No entanto, o frio fazia com que voltassem a se reunir, porém se afastavam novamente. Depois de várias tentativas, perceberam que poderiam manter certa distância uns dos outros sem se dispersarem. Nessa metáfora, nós vemos que, mesmo com os espinhos machucando, eles aos poucos foram se adaptando uns aos outros, mesmo com essas diferenças. E eles conseguiram, então, ali, enfrentarem aquele frio e não perecerem. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja do Senhor. Então cremos na soberania de Jesus, que Ele, como nosso general, Ele está à frente como bom pastor e general, mas vai fazer toda a diferença se na nossa fé no Senhor estivermos unidos uns com os outros. É como está lá em Eclesiastes capítulo 4, que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro está ali para levantá-lo. Amados irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você possa, com essa palavra, você possa entender o quão importante você é no corpo de Cristo. Tenha você um cargo eclesiástico ou não,
Talvez você se sinta o menor de todos, mas você é importante no corpo. Todos têm uma função, mas quando exercemos aquilo que Deus confiou em nossas mãos, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos ministérios, o corpo vai crescer, o corpo vai se edificar. Que você faça parte atuante nesse corpo, que você seja usado nas mãos do Senhor e que juntos possamos amparar um ao outro na nossa caminhada. E com certeza, amados, nós vamos sair mais fortes a cada provação, nós vamos sair mais unidos. Que Deus abençoe o Ministério Mensageiros de Cristo, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, que Deus possa, com essa palavra, trazer para nós a gratidão pela infinita sabedoria de Deus em fazer com que o seu corpo funcione. O corpo de Cristo, ele venha a trazer crescimento e engrandecimento para o seu reino. Deus te abençoe. Eu quero orar agora, agradecendo a Deus por essa oportunidade com você. Quero agradecer a Deus a todos os irmãos que estão aí participando na live, com as suas mensagens. Que Deus abençoe ricamente a cada irmão, a cada irmã. Que possamos muito em breve estar novamente juntos para aprendermos a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus. Amado Deus e querido Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para juntos aprendermos a tua palavra. Ó Deus, eu te peço, Senhor, venha abençoar o teu corpo, venha abençoar os teus servos, ó Deus, membros, ó Deus, desse corpo. Que haja, Senhor Deus, no coração de cada um, Senhor, o desejo de servir a ti com aquilo que tu tens, ó Deus, confiado em nossas mãos. Eu peço a tua bênção agora sobre cada irmão e cada irmã que nos ouve, Senhor. Que nas suas necessidades eles venham, Senhor, a crer e confiar em ti, ó Deus. E juntos, Senhor, com os teus servos, ó Deus, podemos vencer todas as dificuldades, ó Deus. Possamos, ó Deus, exercitar, Senhor, os dons da misericórdia, do socorro, os dons, ó Deus, que tu tens concedido a tua igreja, Senhor. Nós louvamos a ti por essa oportunidade. Abençoa os ministérios da igreja, abençoa os dons, abençoa a cada um que tem servido a ti com fidelidade, a cada um que tem, ó Deus, procurado se apresentar a ti, Senhor, como obreiro que não tem do que se envergonhar, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a cada família, alcance a cada um, Senhor Deus, com a tua bênção, e que possamos ter ainda uma semana de bênçãos, de vitórias, ó Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amado. Foi um grande prazer estar com vocês aqui, em nome de Jesus.